O IBGE divulgou no mês de novembro dados do número de estudantes negros ou pardos em universidades públicas do país. O Instituto mostra que 50,3% dos estudantes de universidades públicas são negros ou pardos. O número cresceu em relação ao ano passado. Em 2018, essa estatística era de 48%. Segundo o IBGE, isso é resultado da Lei de Cotas, ação afirmativa do governo para inserir os negros no meio escolar. Em 2011, antes da Lei de Cotas vigorar, o número de negros ou pardos nas universidades era de 35%. O professor de Direito Elvésio Cunha é diretor das ações afirmativas do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFO. As políticas de ações afirmativas, elas têm uma das finalidades, principais, é a questão da reparação histórica que ocorre em razão da exclusão em virtude do nosso passado colonial e escravista, que perdurou aí há mais de 300 anos, e isso acabou, vamos dizer assim, trazendo uma série de prejuízos, para os negros do país. A gente, basicamente, se a gente for pensar, nós vamos ter a Lei Áurea em 1888 e depois o primeiro texto que efetivamente fala de políticas públicas dirigidas à população negra brasileira vai ser com a Constituição de 88. Então, quer dizer, você tem um lapso de 100 anos sem políticas, e essas ações afirmativas elas são importantes. Por quê? Porque, ainda que elas não vão, evidentemente, resolver todo o problema da população negra brasileira, que é mais da metade, mas elas iniciam esse processo de reparação, como eu disse, histórica. O professor observa que as políticas afirmativas são fundamentais para a ascensão social dos negros e pardos. A partir do momento que você abre uma parcela das vagas das universidades para que os estudantes possam entrar nas universidades públicas, de forma geral, isso vai fazer com que mude o status quo de que os negros, eles não poderiam exercer determinadas atividades ou não poderiam exercer determinadas profissões, e abre tudo isso. Segundo o Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômicos Sociais, a Universidade Federal de Uberlândia conta com aproximadamente 47% de estudantes negros ou pardos. Em 2010, antes da Lei de Cotas, esse número era de 39%. O historiador Regis Rodrigues defendeu em seu trabalho de conclusão de curso a importância das políticas afirmativas. É preciso pensar as cotas raciais numa perspectiva de ações afirmativas. É como se existisse um grande guarda-chuva, Então esse guarda-chuva é as ações afirmativas. E aí dentro desse guarda-chuva se faz necessário ter várias ações para garantir um sucesso dessas ações afirmativas. Para o pesquisador, a Lei de Cotas é apenas uma das várias ações necessárias na vida acadêmica destes alunos. As raciais é uma ação afirmativa, mas para configurar enquanto ações afirmativas eu tenho que ter outras medidas. Então eu tenho que pensar na permanência, eu tenho que pensar na moradia, eu preciso saber se esse estudante ele está tendo condição de se alimentar. Um lápis e um caderno. Foi na educação que as políticas públicas tomaram proporções ainda maiores. Em 2012, a Lei de Cotas foi uma tentativa do governo para tentar diminuir a desigualdade racial. Foi uma ação como esta que mudou a vida de milhares de jovens afro-brasileiros. O estudante de filosofia da UFO, Pablo Prado, é um dos exemplos. Eu acredito que se não fosse a política de ações afirmativas da reserva de vagas, eu não teria entrado na universidade. Eu sou o primeiro, se não um dos primeiros da minha família a entrar na universidade pública. E isso já está mudando a minha família, mudando as pessoas que estão à minha volta para poder entrar na universidade. Então, é uma política muito importante, uma política essencial e necessária para poder, para que essa população entre na universidade.